Olá, sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Estamos de volta aqui para comentar o nosso simulado diagnóstico. Espero aí que você já tenha recebido sua correção, mas se não recebeu, fique tranquilo, os professores estão aí, certo? Na luta, na correção, e logo mais você vai ter o seu feedback, seu retorno e poder aí aprimorar os seus estudos. A importância desse simulado e do outro que vocês farão mais adiante no nosso curso é verificar o seu conhecimento. Nada mais do que isso. É verificar se você está indo bem com base nos estudos. E o ideal, certo? O ideal é que tanto esse quanto o outro que vocês farão, você tente fazê-lo nas condições mesmo da prova. Sentado, 5 horas, com o cronômetro ali, marcando só com o seu VAD, para que você então consiga localizar. Porque o que eu já disse lá na primeira aula para vocês, na segunda fase, você vai com a resposta. Ela está no seu VAD-MECum. A questão é onde ela está, como você vai localizá-la. E por isso você treina durante o nosso curso vários temas, certo? Várias questões para você saber, olha, eu já vi esse tema, eu sei que ele está lá na parte final da Constituição. Ou, agora está na parte inicial. E aí você já consegue mapear os temas e a localização deles, porque fica mais fácil. Professor, pode cair um tema que a gente eventualmente não viu, algum tema que eu não tive tempo de estudar? Pode, mas se você já tiver pelo menos aprendido ao longo do curso manusear o seu VAD-MECum, eu tenho certeza que você localiza. Tranquilo? Vamos fazer as questões? Vamos lá ver o que caiu? Então, primeira questão aí na lousa para você que está acompanhando a nossa correção do simulado diagnóstico. A questão vinha com o seguinte enunciado. Após a promulgação da Constituição de 1988, então já vou começar a grifar aqui, ó. Após a promulgação da nossa Constituição, a Lei Federal X, então eu tenho uma lei, certo, federal, alterou a sistemática de registro de candidatura para as eleições. Lei falando de registro de candidatura, ou seja, lei falando de direito eleitoral, tendo estatuído de modo expresso que as novas regras seriam aplicadas às eleições a serem realizadas no ano seguinte, 11 meses após a sua entrada em vigor. Olha lá. Então, uma lei falando de direito eleitoral, certo? Que está falando da questão das eleições que vão ocorrer no próximo ano, e essa lei está entrando em vigor 11 meses depois da sua edição. O que ocorreu na data da sua publicação? Essa alteração foi considerada lesiva pela direção nacional de um partido político alfa, que somente contava com representantes no âmbito das assembleias legislativas estaduais. À luz desse quadro, responda como advogado aos questionamentos. Letra A. A Lei Federal X é compatível sob os aspectos material e formal com a Constituição da República? B. Caso a Lei Federal X seja inconstitucional, o partido político alfa pode deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o STF? Interrogação. Duas questões, certo? Na verdade, questão 1 que se desdobra em duas, item A e item B, e você tem que responder. A primeira, ele quer saber sobre a lei. Ele quer saber se essa lei ela tem ou não um vício material e formal, ou um ou outro, ou os dois, sei lá, e depois ela quer saber se eventualmente ela for inconstitucional, se o partido pode ajuizar uma ação de controle. Em outras palavras, é isso que ele quer saber, certo? Essa primeira questão, você tem que ficar esperto. Por quê? Para você descobrir se ela tem vício ou não, você tem que entender o tema dela. Ela está falando aqui, como a gente viu, de registro de candidatura, que tem a ver, como eu falei, de direito eleitoral, certo? Direito eleitoral. Então, aí, a gente tem que entender. E essa lei, ela está sendo publicada, vai se aplicar ali às eleições do próximo ano, 11 meses após a entrada em vigor. Será que tem aspecto material e formal? Primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a analisar uma questão, pessoal, entender o tema, vai no índice remissivo do seu VAD, certo? Vá ao índice remissivo, procura a lei eleitoral, certo? Procura isso e veja aonde ele vai te remeter. Veja aonde que ele vai te levar. As questões envolvendo direito eleitoral. Tem uma parte lá, direitos políticos na Constituição, do artigo 14 até o artigo 17, certo? Lá, basicamente, fala de direito eleitoral.
Você chegou nesses artigos? Certo? Então veja aí, se está falando de tema eleitoral, tem questão de competência, certo? Você pode aí também se deparar com isso. Então, basicamente, essas duas vertentes ali, o que pode sobre direito eleitoral e, eventualmente, questão de competência envolvendo a matéria eleitoral. E aí a gente vai para a resposta. O que aparece aí? Qual era a resposta? Lei Federal X, no aspecto formal, ela é compatível com a Constituição, sim. Por quê? Porque a União pode legislar sobre direito eleitoral. Eu não falei para vocês que tinha a ver com competência? Então, se é lei federal, é lei da União. Lei da União pode legislar sobre direito eleitoral? Pode. Então, ok, no aspecto formal, essa lei não encontra problema. Contudo, no aspecto material, temos um óbice. Por quê? Porque se essa lei aí estabeleceu, certo, que essa aplicação vai se dar aí nas eleições que ocorrerão até antes de 12 meses de sua vigência, ou seja, até antes de um ano, temos uma afronta aqui, o artigo 16, que tem a ver com a anterioridade, em outras palavras, eleitoral, anterioridade eleitoral. Então, viola essa disposição aqui. Quando eu mudo as regras de direito eleitoral, certo? Elas só podem valer, conforme diz o artigo 16 aqui, ó, vou até pegar o artigo 16, para que vocês vejam exatamente o que ele diz, a disposição dele. Estou abrindo aqui, ó. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação e não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Certo? Então, se alterou, se falta menos de um ano para aquela eleição, ela não vai se aplicar para aquela próxima eleição, só na outra. Se ela ocorrer depois de um ano, certo? A eleição for depois de um ano, ok, aí se aplica para a próxima. Mas se a eleição já estiver próximo, esquece, só na próxima eleição. Tranquilo? Então, é a anterioridade eleitoral que aqui foi violada. Então, materialmente, essa lei é inconstitucional. Então, vimos que ela tem um vício. E aí ele pergunta no item B, o partido político, sendo inconstitucional, poderia dar ensejo, deflagrar o controle concentrado? Olha aqui para não cair na pegadinha, hein? Olha aqui, vou voltar para a questão. Cuidado para não cair nessa pegadinha. O partido político, você, às vezes, afoito, vai olhar, partido político está lá, no artigo 103, inciso 8º. É lógico que pode. Só que cuidado, porque o enunciado fez uma observação. Que ele disse que o partido ele contava com representantes no âmbito das assembleias legislativas. Olha a pegadinha aqui. Lá no artigo 103, ele diz que é partido político com representação no Congresso Nacional e não nas assembleias legislativas. Consequência, não tem legitimidade esse partido político. Então, tem que ler com atenção para não cair, porque ele dá aqui em representantes no âmbito, se você ler com pressa, você perdeu a questão, perdeu o item B. Então, veja, o partido político não conta com representantes no Congresso, então ele não tem legitimidade, certo? Você fundamenta, inclusive, com o 103, inciso 8º, e também o artigo 2º, inciso 8º da Lei 9868. Questãozinha ali, técnica, envolvendo o controle de constitucionalidade, um tema aí muito cobrado na prova, então fique esperto, tá bom? Próxima questão, pessoal. 2. Foi editada portaria do Ministério do Meio Ambiente, limitando a proteção ambiental na Mata Atlântica. Percebeu-se que há afronta ao texto constitucional, bem como as convenções ambientais do Sistema Global Americano e os direitos humanos. Nossa, está violando um monte de coisa. Com base nessas afirmações, responda. Vamos lá, item A. E agora, ó, desdobrou em 3, hein? Pra você ver como não é difícil isso acontecer, tá, pessoal? Não vai achando que você vai ter só uma questão. Na verdade, a questão se desdobra. E aí, às vezes, você tem, em vez de 4 questões, você pode ter, às vezes, o dobro, né? Você vai ter 8 questões, às vezes, dependendo, ou mais. Mas vamos lá. No controle concentrado de constitucionalidade, não poderia ser proposta a DPF? Item A. B. Admite-se cautelar no processo da ADI por omissão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mudou completamente a pergunta. E C, o que é pertinência temática e quem deve realizá-la?
na ADC e na ADPF é dispensável a pertinência temática? Ele falou da portaria, na verdade só o item A, que tem a ver, mas basicamente o item B e C ele destoou, foi para outro tema. Ainda dentro do controle de constitucionalidade, mas foi para outra ação. Então, primeira coisa, eu tenho uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Portaria, é importante que você anote e saiba aí que a portaria ela é um ato secundário, ou um ato de segundo grau. Entenda, ele está abaixo da lei, tá? Portaria está abaixo da lei, ela é fiel à lei. Então, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, ó, representando aqui, ó, eu tenho a CF, abaixo eu tenho a lei e abaixo eu tenho essa portaria. Então, ela está abaixo da lei, tá? Está aqui, ó, no terceiro estamento. Então, vejam, você tem que se recordar dos objetos das ações de controle. Ele está perguntando se é caso de ADPF. É mais fácil você ir pela exclusão. Já que a ADPF é subsidiária, lembra do princípio da subsidiariedade? Vai por exclusão. Será que não cabe a DI e a ADC? Se não for aí, pode ser a ADPF. Lembra que a DI e a ADC, eu preciso, na DI, lei ou ato normativo, federal ou estadual. Só que para a DI, esse ato normativo tem que ser primário. Então, opa, é secundário, portaria, está fora. Na ADC, eu tenho lei ou ato normativo federal, fruto de relevante controvérsia judicial. Só que o ato normativo da ADC também é primário, excluída. Sobrou a ADPF. A ADPF é a única ação de controle que trabalha com ato secundário. Anota aí, a ADPF é a única ação de controle que trabalha com ato secundário. Então, vamos ver aqui as respostas. Sim, pode ser proposta uma ADPF. É caso de ADPF, pois a portaria é ato secundário, ou seja, não equivalente à lei. Então, uma resposta bem curta, mas existe todo um raciocínio para que você lembre dos objetos de cada uma das ações de controle. Aí, ele pergunta no item B sobre cautelar na ADO. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai responder. E onde está a resposta? Na lei 9868, no artigo 12F, diz, cabe sim, é possível, previsão expressa da lei, cautelar em ADO. Tá? O que você tem que lembrar é que não existe, fazendo aí um comparativo, que também trabalha com o mesmo tema, liminar em MI, mandado de injunção. Tá? Mandado de injunção é que não tem liminar e trabalha com norma constitucional de eficácia limitada. Na ADO, eu também trabalho com norma constitucional de eficácia limitada, mas a lei admite cautelar. Então, a gente fala que é possível, a lei trouxe esse requisito, certo? Então, tranquila também essa resposta B, mas exigiu o conhecimento da lei. C, a pertinência temática, aí você tem que explicar, é uma questão conceitual aqui, que a gente já viu. É a demonstração do interesse de agir de certos autores, justificar a propositura da ação e devem demonstrá-las. Aí você especifica que há certas pessoas que precisam demonstrá-la. Os incisos 4º, 5º e 9º do 103, as pessoas que estão lá, e os demais são considerados legitimados neutros ou universais, então não precisam. E óbvio que na ADC e na ADPF eu também demonstro, porque o rol do artigo 103, certo? Da Constituição vale para a DI, vale para a ADO, vale para a ADC e vale também para a ADPF. Todas essas ações têm os mesmos legitimados com as mesmas características. Tranquilo? Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 3 agora. Sem autorização de lei complementar federal, sem autorização da lei complementar, o Estado legislou... Opa, você já está lembrado, né? Já tocamos nesse assunto, né? Artigo 22 da CF, competência privativa, você já ficou esperto. Isentando a cobrança de estacionamento em estabelecimentos comerciais do Estado. Entende-se que houve invasão ao tema propriedade. Nos autos de uma ACP, ação civil pública proposta por entidade de proteção aos empresários, foi pedido a não aplicação da lei, tendo em vista a sua inconstitucionalidade. A propósito desse tema, respondo, dessa situação, respondo. A. A lei estadual é constitucional? Fundamente. B. A ação civil pública pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade? E C. Quais são seus efeitos? Então,
estado do Piauí, aliás, abraço aí para os nossos alunos que estão nos assistindo do Piauí, certo? Então, legislou sobre tema que é de competência privativa da União, ou seja, já está evidente aí uma inconstitucionalidade no aspecto formal e também podemos até dizer no aspecto material, porque viola a propriedade, o direito de propriedade. E ele quer saber, a lei é constitucional? Então, a primeira pergunta a gente já tem certeza de que não. Por quê? Ela é inconstitucional, pois ela trata de direito civil, certo? Direito civil tem a ver com propriedade, tem a ver com obrigações e, portanto, é competência da União, competência privativa. Olha o artigo 22 aqui, ó, sendo expressamente mencionado. Então, esse é o item que valia mais, bastava você lembrar da repartição de competências. Depois, a segunda pergunta, ele queria saber, ele mudou aqui, né? Ele fala sobre a ACP, se ela pode ser usada como controle de constitucionalidade. O que você tem que lembrar, pessoal, aqui a resposta que apareceu para você é não, a ACP não pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade concentrado. Cuidado com isso. Como concentrado, ela não pode. Ela serve apenas como controle incidental do caso concreto, ou, em outras palavras, o controle difuso. Então, a ACP pode realizar controle só difuso, concentrado não, certo? Ela não é ação de controle concentrado, ela é a ação que trabalha com caso concreto, mas assim como a ACP, qualquer ação de caso concreto, né, no aspecto subjetivo, pode dispor ali, o juiz pode reconhecer que a norma é inconstitucional, mas vai valer ali para as partes. Lembra? O efeito interpartes, não erga omnes como ocorre nas ações de controle. Então, o controle difuso, a ACP pode. Controle concentrado, esquece, não tem cabimento. E no fim, o item C fala, ele pergunta sobre os efeitos. E aí você tem que especificar, essa aqui talvez, apesar de valer menos, era que exigia um pouquinho mais de compreensão do Instituto, da ACP e tudo mais. Porque no artigo 16 da lei da ACP, ela diz que ela produz efeito erga omnes nos limites territoriais em que a decisão é proferida. Só que se ela dispõe ali sobre inconstitucionalidade, ainda que no controle difuso, esse efeito erga omnes não pode se sustentar, porque senão o juiz que julga a ACP estaria dizendo que a decisão, ou melhor, que aquela norma é inconstitucional para uma grande quantidade de pessoas, estaria dando um efeito geral para a decisão dele. E isso não se admite, porque quem decide de forma geral a respeito de controle de constitucionalidade é só o STF, pessoal. Então, a resposta que apareceu para você é que há o impedimento da extensão do efeito erga omnes. O efeito erga omnes na ACP, quando se dispõe a tratar de inconstitucionalidade difusa, dentro do controle difuso, aí não dá. Aí só pode valer entre as partes. Tá? Recomendo, inclusive, que você leia esse artigo 16 e ponha essa observação aí, que se ela dispor sobre controle difuso de constitucionalidade, não há aplicação desse efeito erga omnes. Certo? Questãozinha difícil esse item C aqui. Mas veja que basicamente estamos tratando aqui também de controle de constitucionalidade, com exceção do item. Ali até o item A, na verdade, que embora toque no tema repartição de competências, a resposta vai no sentido da inconstitucionalidade. Então, uma questão inteira aí envolvendo controle de constitucionalidade. E a última questão para a gente fechar. Vamos lá. Diversos trabalhadores e associações de classe com representatividade de âmbito nacional ajuizaram ações individuais e coletivas em face da União, com o objetivo de desonerar trabalhadores e associados do pagamento de determinada contribuição social. Nas ações, argumentava-se com a não recepção da Lei Federal 555 de 85, pela Constituição. Então, está falando de uma norma anterior à Constituição, que eventualmente não foi recepcionada. Lembra que se normas anteriores, eu verifico se elas são ou não recepcionadas, e não falo em controle de constitucionalidade. Depois, na Lei 555 de 85, pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, pois a União não teria competência para cobrar essa contribuição social.
Com base nesse argumento, foram deferidos provimentos cautelares e antecipações de tutela, os quais foram mantidos pelos tribunais ordinários competentes. Em consequência, foi grande o impacto econômico e social decorrente da perda de arrecadação. E isso apesar de existirem diversas decisões em sentido contrário. À luz dessa narrativa, responda aos questionamentos. Item A. Qual a medida judicial passível de ser utilizada pelo presidente para que o STF analise de imediato, antes do exaurimento das instâncias ordinárias, se a Lei Federal 555 de 85 foi ou não recepcionada? E B. Em momento anterior ao julgamento do mérito da medida judicial ajuizada perante o STF, é possível que ela produza algum efeito sobre as relações processuais em curso? E aí as respostas é o seguinte, lembra, se é lei anterior à Constituição, em termos de ação de controle, só tem uma ação que trabalha com norma anterior à Constituição. E aqui você vai lembrar da ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é a única ação que o presidente poderia ajuizar, certo? Porque eu estou trabalhando com uma norma pré-constitucional, anterior à Constituição. E aí você fundamenta com base no artigo 102, parágrafo 1º, na Lei 9882, certo? E justifica, inclusive, com o princípio da subsidiariedade aqui, ó, no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Então, a medida cabível é a ADPF, por se tratar de norma anterior à Constituição. E no item B, ele pergunta se é possível aqui, deixa eu voltar, o julgamento, em momento anterior ao julgamento da medida ajuizada perante o STF, é possível que ela produza algum efeito sobre as relações processuais em curso? Sim, é possível aqui, pessoal, com o deferimento da liminar. Se eu defiro a liminar numa DPF, o STF pode determinar que suspenda o andamento dos processos em curso. Faz sentido, né? Se eu estou discutindo a questão, certo? Se eu estou discutindo a questão em âmbito do STF, em âmbito de controle concentrado, eu tenho que fazer com que os processos em curso fiquem suspensos e não o juiz comece a prolatar a sentença. A ideia é suspende tudo, o STF julga, resolve a questão e depois aplica aquela regra para as outras ações, certo? Define a questão de uma forma mais tranquila e não fica um monte de ação, cada um decidindo de um jeito. Isso, inclusive, viola a segurança jurídica. Certo, pessoal? Essa questão também é uma questãozinha. O item A é um pouco mais tranquilo, o item B precisaria um conhecimento da Lei 9882, da possibilidade da liminar na DPF. Agora, você já sabe, tá? Só um adendo para fechar. A DI e a DC, eu tenho cautelar. A DPF, liminar. Professor, mas tem uma diferença? Na prática, não. Só que o legislador usou liminar para a DPF, a cautelar para a DI e a DC. Tranquilo? Se você usa aquilo que a lei colocou. E com isso, meus caros, eu encerro aqui o comentário das questões do nosso simulado diagnóstico. Reforço aqui a minha ideia de que vocês devem ter ido bem. Se não foi, veja, revise aquilo que você perdeu ponto, aquilo que você não sabia eventualmente, para que a gente possa seguir aqui com tranquilidade o nosso curso e aprimorar o seu conhecimento. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.